Deus. Aqui você vai ouvir testemunhos contados no Santo Culto, para edificação da fé e para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe este testemunho com outros irmãos e nos grupos, para que mais corações sejam alcançados pela palavra de Deus. Agradeço a Deus, amados, que meu esposo foi congregar. Quando meu esposo chegou, um moço que era muito triste, ele chegou cantando o hino 225 do Inário 4, e ele pegou o prato, foi comer. Eu não acreditei naquela cena e falei para ele: nosso filho está quase morto, você ainda consegue comer? Ele deu um tapa na mesa, Irmandade, apontou o dedo na minha cara, falou: meu bem, eu te amo, mas a partir de hoje, se você quiser servir a Deus, quiser servir esse centro de macumba, você vai sozinha, porque a partir de hoje eu estou servindo a Deus dentro daquela igreja, e o Deus daquela igreja falou que é vida, que meu filho não vai morrer. Eu devolvi o tapa e falei para ele: vamos ver quem pode mais, se é o teu Deus ou se é o meu Deus. Eu agradeço a Deus, amados irmãos, que ele devolveu o tapa e falou: veremos. Ali começou uma briga com o céu e o inferno. Glória ao teu nome. Comecei a fazer macumba. Eu falei: eu vou matar esse homem, vou colocar em cima de uma cama. Quando ele estiver defiando, ele pedir água, eu vou falar: manda teu Deus descer do céu. Mas as coisas não é conforme nós quer, querida Irmandade, porque o adversário, ele marca um decreto na nossa vida, mas quando o céu, ele chega na nossa vida, ele desfaz todo o decreto de Satanás, ele quebra toda a maldição de Satanás, ele derruba o templo de Dagon, e assim, querida Irmandade, foi rasgado, glória ao nome do Senhor, o decreto de Satanás. 2 meses, eu ali tentando matar meu esposo, nada conseguira fazer, mas chegou um dia que eu vi a mudança do meu esposo. Eu falei para ele: hoje eu quero congregar, e eu me arrumei toda, eu coloquei bastante maquiagem, salto alto, calça comprida. Falei: se o seu Deus me quiser dessa maneira, é lá que eu vou servir a Ele também. Agradeço a Deus, amados irmãos, que cheguei dentro daquela igreja. O Senhor não só me reconheceu como filha, mas como Ele me abraçou. Ele apontou o dedo para mim, a palavra foi o cântico de Ana. Ele apontou o dedo para mim, o pregador daquela manhã, e falou para mim: moça, você entrou aqui hoje como Ana. Ana subia no templo e pedia vida por um filho que ela não tinha. Você hoje sobe no templo, pede vida por um filho que você tem, a medicina está dando por morto, mas te prega: Deus é vida e não é morte, e por esta obra, eis que vou entrar dentro da tua casa, vou chamar a tua família na minha graça. Queridos irmãos, cheguei em casa, me olhei no espelho, eu me senti a criatura mais feia do mundo. O Senhor deu a graça, eu fui tirando o brinco, fui limpando maquiagem, bateu minha irmã, me deu 3 saias, 3 blusas, o Senhor trocou as minhas vestes, o Senhor fez uma faxina na minha casa, foi tirada 3 carroçadas de entulho, de tudo quanto não louvava a Deus dentro da minha casa. Eu agradeço a Deus que ali eu comecei a servir a Deus em espírito e em verdade, não usava muito menos nem salto alto. Querida Irmandade, a meu prazer era glorificar, era visitar. O meu filho começou a melhorar. Chegou um determinado dia, fui visitar o meu filho no hospital. Quando cheguei para visitar ele, aquela médica disse: mãe, você veio visitar, a tua casa vai ser visitada, o teu filho Vitor Hugo está de alta, mas aconteceu um porém, nós não te contamos da prematuridade extrema, os agravos da cirurgia e muito menos da hidrocefalia que ele deu. O teu filho vai ser uma criança que nunca vai falar, ele nunca vai andar, ele nunca vai sorrir, ele nunca vai chorar. Eu falei: por quê, doutora? Ela falou: porque na cirurgia foi desligada uma via que ligava a coordenação motora, pela hidrocefalia gravou toda a coordenação, a parte do cérebro que causava a coordenação motora. Eu olhei para ele e falei: doutora, o Deus que eu sirvo me prometeu, Ele com vida, Ele vai me dar condições para cuidar do meu filho. Amados irmãos, agradeço a Deus por quanto assim se passou os dias, me fez esquecedor. Um certo dia, levantei, despedi do meu esposo e fui fazer faxina na minha cozinha. Coloquei aquela criança ali no sofá, glória ao teu nome, envolvia ela há muitos cobertores, ela ficava toda dura, parecendo um robozinho, e ali eu cheguei e coloquei aquela criança. E quando aquela criança, querida Irmandade, eu falei: vou dar faxina na minha cozinha, comecei a cantar o hino, glória ao teu nome, comecei a cantar aquele hino 225 do Inário 4, que fala: eis que vem por sobre as nuvens, Cristo nosso Rei potente, todo olho há de vê-lo em seu grande esplendor. Quando cantei a palavra esplendor, amados irmãos, naquela hora eu ouvi um sonido, e ali eu não tive discernimento, eu comecei a cantar novamente. Quando cantei a segunda palavra, esplendor, eu ouvi um outro sonido, não tive
tive discernimento, comecei a cantar. Quando eu ouvi o terceiro, glória ao teu nome, sonido, eu olhei para o céu e falei: eis-me aqui, Senhor, fala, a tua serva te ouve. E por misericórdia, amados irmãos, o Senhor me despertou. Eu olhei para trás, o meu filho vinha andando como um robozinho, ele falava: mãe, fui de encontro com ele na virtude do céu que nos tomava e envolvia a nossa alma. Cheguei ali, abracei com ele, eu senti as lágrimas dele rolando sobre os meus ombros, e grande foi a alegria do meu coração. Ele soltou os meus braços dele, subiu no sofá sozinho, ali não precisou enrolar ele no cobertor, o pescocinho dele já estava totalmente normal, ele mexia com os olhos, ele sorria com teus lábios. Agradeça a Deus, amados irmãos, que eu falava para o Senhor assim: Senhor, tão somente eu queria que meu esposo estivesse aqui para ver essa obra. O Senhor permitiu de eu ver o meu filho andar e falar uma única vez. Me dá força, Senhor eterno, para continuar, ó Deus eterno, a melhormente a cuidar do meu filho. Agradeço a Deus que o tempo se passou, chegou a tardezinha, quando meu esposo vinha chegando, empurrando a bicicleta. Queridos amados irmãos, naquela hora estava no fogão preparando o jantar. Eu vi quando passou por detrás de mim um vulto, quando passou aquele vulto por detrás de mim, quando eu me deparei, que eu olhei, o meu filho estava correndo. Ele deparou perante o pai dele, que se emudeceu. O pai dele entrou cantando o hino 225, o mesmo hino na comunhão do céu, porquanto a virtude do céu que estava na nossa casa foi a virtude que trouxe meu esposo lá dentro também. Essa virtude, o anjo da virtude passou, envolveu a vossa alma. Aquela criança de pé, ela olhou meu esposo, glória ao teu nome, e falou para o meu esposo assim: glória, papai, glória a Deus. Ele levantou a mão para o meu esposo e falou: papai, a paz de Deus. Meu esposo respondeu: amém. O inferno caiu por terra, o castelo do adversário teve que sair, o inferno teve que manifestar que Deus é Deus. O inferno viu que aquilo que ele emudeceu, o Senhor, quando quer, ele manda falar, ele abre a nossa boca, glória ao teu nome. E a perna que o adversário falou que não ia andar, hoje anda dentro da congregação. A boca que Satanás falou que não ia dar glória, hoje dá glória ao Deus Todo-Poderoso. Se completa 11 anos que o Senhor completou essa obra, para a honra e glória do nome do Senhor. O nome de Deus está sendo glorificado. Deus abençoe, soldados. É essa a guerra que nós está, porque nós temos como adversário Satanás e teus anjos, e tantos outros disfarçados sentados dentro da congregação, que nos chalda e fala que são nossos irmãos. A nossa luta não é contra a carne, mas é contra o sangue e a potestade de Satanás, mas que como soldados servamos a guia e a ordem do comandante Senhor Jesus Cristo. Vamos vencer o inferno, vamos vencer a luta, vamos vencer tudo que está matando, glória ao teu nome. Vamos vencer a potestade, as hostes da maldade, e no último dia vamos subir no pódio da graça e receber da mão de Jesus Cristo a coroa de salvação, e ouvir a voz tão bem sonhadora de todos nós: entrai benditos do meu Pai para o gozo do meu Senhor, a quais eu tenho preparado-vos desde a fundação dos séculos. Amém. Deus os abençoe. Com a santa paz de Deus. Amém. 9 meses a um ano atrás, estava eu, irmãos, no meu comércio. O Senhor da graça veio trabalhar na pastelaria. Estava trabalhando por volta de 3 horas da tarde. O telefone celular tocou, irmãos, era o gerente do banco que eu tinha conta. Quando eu atendi, ele pediu para me comparecer até a agência, que ele tinha que conversar alguma coisa comigo. Deixei alguém tomando conta do comércio, fui até a agência bancária. Quando eu cheguei lá, irmãos, demorou um pouco para mim ser atendido. Quando atendido, ele conversou alguma coisa e me disse assim: olha, eu estou vendo aqui, Elias, que você tem um financiamento bastante extenso conosco, você está devendo bastante aqui para o banco. Eu falei: é verdade, mas está financiado, eu venho pagando todo mês uma parcela, o que está errado? Ele falou: não, Elias, está tudo certo, aleluia, não tem parcela atrasada não. É que ontem nós tivemos uma reunião com a diretoria daqui da agência e foi concedido uma promoção de liquidação de débito, e todo gerente, Elias, ganhou de 60% a 70% para dar de desconto para toda a sua carteira para os seus clientes, aleluia. Eu falei: oh, que bom, aleluia. Ele falou: Elias, eu estava olhando as fichas de todos os meus clientes e a sua foi a última ficha que eu olhei, e quando eu peguei a sua ficha na mão, me sobrava só 7% de desconto para te oferecer para você quitar a dívida. Elias, mas eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu vou fazer o que eu senti de
fazer? Ele me dizia: Elias, você aceita os 70% de desconto para quitar sua dívida? Aleluia, o nome do Senhor, irmão. Aleluia, um sorriso de orelha a orelha, um contentamento. Eu disse para ele: aonde eu assino, como eu pago? Aleluia, já me dá logo o boleto. Irmão, ele falou: calma, não é assim. Elias imprimiu ali um contrato, me deu para me assinar, eu assinei. Aleluia, ele disse: então, Elias, vamos olhar aqui a sua conta. Quando ele olhou o saldo, irmãos, não tinha dinheiro. Ele falou: Elias, mas você não devia tanto, com desconto vai ficar tanto. Mas aí você não tem dinheiro na conta, você tem dinheiro em casa? Eu falei: não, em casa eu não tenho também. Mas você não tem na conta nem em casa? Eu falei: não, mas como você quer quitar a sua dívida? Eu disse para ele: você sabe que eu trabalho autônomo e dá 15 dias que eu venho pagar essa dívida para você. Ele deu uma risada, irmãos, um deboche, pegou o papel, amassou, jogou na latinha do lixo e falou: você está de brincadeira, eu estou fazendo o que eu estou fazendo para você que não podia, se ainda quer 15 dias, Elias. Eu falei: é o que eu tenho, eu não consigo fazer mais nada. Ele falou: Elias, o que você tem no banco não é nem a metade do terço para pagar a dívida, você disse que não tem nada. Eu falei: o que eu tenho, então assim não dá. Eu falei: então tá bom, não tem problema, eu vou continuar pagando as minhas parcelas mês a mês, tá bom assim, eu me despedindo. Ele falou: peraí, virou um monitor para mim, irmãos, quando olhou, falou: Elias, olha, apareceu aqui na agência, aleluia, 48 horas de saldo para você pagar. Hoje é quarta-feira, já passa quase 4 horas, até sexta-feira, 4 horas da tarde, você tem que entrar aqui dentro com esse dinheiro. Você consegue, Elias? Irmão, eu não tinha da onde tirar, não tinha na conta, não tinha em casa, aleluia. Eu falei: olha, é difícil. Ele falou: Elias, é o que o banco te oferece. E quando ele disse isso, irmão, eu baixei a minha cabeça, uma força me tomou, uma fé que eu não tinha, o Senhor me deu. Eu olhei no olho daquele homem e falei: olha, então pode fazer um novo contrato, que sexta-feira, até 4 horas da tarde, eu vou estar entrando dentro dessa agência e vou pagar a minha dívida. Ele falou: então está combinado. Imprimi o contrato, assinei, guardou, levantou, me deu a mão, segurei na mão dele, olhou dentro do meu olho e falou: Elias, aleluia, você promete para mim que você não vai furar comigo, e o que eu estou fazendo para você, eu não podia fazer até o meu emprego, eu posso colocar em risco se você não quitar essa dívida. Aleluia, o nome do Senhor. Eu disse: não, como eu não tenho esse dinheiro hoje, aleluia, mas eu vou falar um segredo. Eu dizia para ele: eu tenho um amigo que ele é muito rico, ele é dono das grandes empresas, das pequenas empresas, esse dinheiro para ele não é nada. Ele deu um sorriso, soltou da minha mão. Mal ele pensava, irmão, que era um amigo empresário, alguém conhecido, mas o meu amigo que eu disse a ele é o mesmo amigo da igreja, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus que eu saí daquele banco, fui para minha casa, contei o que aconteceu para minha esposa, aleluia, terminamos o dia de trabalho, ela ficou feliz. Quando nós fechamos a pastelaria, volta de umas 8h30 da noite, um menino que trabalha conosco falou: acabou tudo na pastelaria, acabou o refrigerante, não tem nada para trabalhar amanhã, precisa abastecer as embalagens. Foi falando que tinha acabado. Eu olhei para minha esposa, eu falei: na cozinha. Ela disse: acabou a massa, acabou o recheio, não dá para trabalhar amanhã. Eu falei: meu Deus do céu, fechamos o caixa, aleluia, não tinha dado muito movimento naquele dia. E falei para ela: faz uma lista aqui da cozinha, somente o básico, não compra nada demais. Eu vou fazer a lista da pastelaria, o que falta, e nós vamos no atacadista, vamos comprar o básico. Deus dá graça de eu trabalhar das 2 da tarde até as meia-noite todos os dias. Mas eu louvo a Deus que eu disse a ela: amanhã é quinta-feira, nós vamos abrir a pastelaria 9 horas da manhã e vamos fechar só meia-noite. Na sexta-feira nós abrimos às 9 novamente e fecha, aleluia, às meia-noite. Mas às 4 horas da tarde eu creio que Deus vai fazer uma obra. Quando terminou a lista, fomos no mercado. Irmão, chegamos no mercado, eu peguei um carrinho. Quando eu entrei para dentro do mercado com a lista na mão, minha esposa do meu lado, junto ao meu filho, quando eu coloquei a mão no primeiro item da partilheira, Deus falou no meu coração: meu servo, dobra tudo que tem nessa lista. Eu olhei para a lista, olhei para minha esposa, peguei o primeiro item, pus no carrinho. Deus falou de novo: dobra tudo que tem nessa lista. Peguei outro produto e falei para minha esposa: vai lá fora, pega mais um carrinho, que Deus mandou dobrar essa lista. Agradeço a Deus, irmão, dobramos a lista. O que era para encher um carrinho, encheu 2. O que era para dar um valor, deu o dobro. Eu louvo a Deus. Se chegamos em casa, fomos contar o troco da compra, não tinha quase nada, não tinha nem, irmão, alguma porcentagem daquele valor para ser quitado, mas a geladeira ficou repleta de refrigerante, o estoque de recheio. O que nós compramos dava para trabalhar de 3 a 4 dias tranquilo, sem precisar comprar nada. Eu louvo a Deus, irmão, que abastecemos a loja, a cozinha. Minha esposa foi se deitar, já era tarde da noite. Eu fui orar a Deus, irmão, de joelho, aleluia. O Senhor me trazia aquele gerente: Elias, você me promete que sexta-feira até 4 horas
da tarde, você vai pagar essa conta. Eu louvo a Deus que dormindo, mão ajoelhado, aleluia, eu não conseguia me deitar, então eu levantava, aleluia, pulava na cama, ajoelhava, ia na cozinha, voltava, uma preocupação, 3 horas da manhã, eu já comecei a preparar o recheio, que tinha perdido o sono. 7 horas da manhã minha esposa levantou, já estava quase tudo pronto, eu fiz a minha oração e fui para o comércio, aleluia. Quando eu cheguei na porta, irmão, como todos os dias o Senhor me ensinou a fazer, tudo o que for fazer, fazer em nome do Senhor Jesus. Coloquei a chave na fechadura e antes de eu rodar a chave, coloquei as 2 mãos na porta e disse essas palavras: ó comércio, hoje precisa ser um dia diferente, então eu começo o dia de trabalho em nome do Senhor Jesus. Levantei as portas, entrei para dentro, liguei os fogos, preparei as estufas, varri o comércio, arrumei as mesas, deixei tudo pronto. 9 horas da manhã já estava tudo perfeito, o comércio já estava funcionando. Eu não vi a hora de chegar o primeiro cliente para me contar a obra que Deus tinha feito no banco. Havia algum amigo, nós trabalhamos numa rua movimentada, tem 3 escolas na rua, 2 igrejas, uma de frente, aleluia, e uma do lado, bastante amigos, professores todos os dias vão ali se alimentar, irmãos. Mas eu louvo a Deus, para resumir, aleluia, aqui das 9 horas da manhã até as 5:30 da tarde, não entrou nenhum cliente na pastelaria, eu não vendi nenhum pastel, nenhum refrigerante, não vendeu nenhum caldo de cana. Eu louvo a Deus, e no decorrer do dia, a minha fé que estava lá em cima, ela foi abaixando, foi oscilando. Eu andava na calçada, varria de um lado, varria do outro, os irmãos que iam todos os dias, ia até a porta, me saudava e ia embora. Os professores ligaram, diziam que não ia comer naquele dia. Eu louvo a Deus que 5:30 eu não aguentei a opressão, eu não aguentei, irmãos, a volta de adversário, a minha fé oscilou, aleluia. Desliguei os fogos da pastelaria, abaixei as portas, tranquei tudo e fui embora, deixei fechada. Quando eu cheguei em casa, minha esposa arrumando alguma coisa na cozinha, ela olhou e falou: você não disse que ia fechar meia-noite? O que aconteceu? Que você já fechou? Não tive palavras para dizer a ela, aleluia. Quis começar a chorar, entrei para dentro do meu quarto, e dentro do quarto, como eu estava de avental, eu me prostrei na minha cama, aleluia, baixei a minha cabeça e um pranto de choro me tomou, porque eu lembrava do gerente dizendo: você me promete que sexta-feira você me paga essa conta. Aleluia, num pranto de choro, não tinha palavra. Eu percebi que a porta do quarto se abriu, aleluia, de joelhos eu abri o olho, eu vi que era meu filho, tinha 2 anos e 6 meses na época, o filho da promessa que Deus nos deu. Eu louvo a Deus que ele entrou no quarto. Quando eu vi ele, eu me motivei mais ainda, aí que eu chorei, abaixei a minha cabeça. Quando eu percebi, meu filho se encostou do meu lado, ajoelhou do meu lado, abaixou a sua cabecinha e começou a dizer essas palavras: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A oração do Pai Nosso que ele começou a fazer, a força que tinha ido embora foi voltando, a tristeza que eu tinha perdido, Deus foi trocando por uma alegria. Eu louvo a Deus que eu levantei daquela oração, olhei para o meu menino chorando, eu falei: filho, Deus te mandou aqui no quarto, você quer falar alguma coisa para o pai? Ele disse: papai, agora você pode ir trabalhar. Eu louvo a Deus, irmão. Saí do quarto, peguei a chave da pastelaria de novo, falei para minha esposa: olha, eu vou voltar a trabalhar. Ela falou: não estou entendendo nada. Eu falei: fique em paz, o que eu precisava ouvir, eu já ouvi. Aleluia, já era quase 6 horas, liguei os fogos, abri as portas, preparei de novo, esperando o cliente chegar. Não entrava ninguém, o dia foi escurecendo. Eu louvo a Deus que atrás do balcão, de cabeça baixa, eu percebi que entrou 2 crianças na pastelaria, um menino, uma menina, um menino de uns 8 anos, uma menina de uns 10, roupinha suja, chinelinho de dedo, cabelinho bagunçado, cada um com uma sacolinha de alimento na mão, aleluia, rostinho manchado de sujeira, semelhante a crianças andarilhas de rua. Aleluia, a menininha chegou no balcão onde eu estava, me chamou a atenção e disse: tio, eu estou com muita fome, o tio tem um pastel para nós comer. Aleluia, eu olhei para a menininha, olhei para o menino, antes de eu responder, o menino disse assim: tio, pode ser um pastel do lixo, pode ser um pastel de sobra, pode ser um pastel que alguém deixou aí, nós comemos qualquer coisa, tio, mas está com tanta fome. Eu olhei para aquelas crianças, irmão, falei: olha, o tio nunca viu vocês aqui, da onde vocês vêm? Aleluia, o tio trabalha aqui, nunca viu vocês andando. A menininha disse: tio, você sabe lá na avenida onde passa o ônibus? Eu falei: sei. Eu estava andando lá, tio, pegando latinha e pedindo comida. Eu falei: mas você não comeu nada ainda hoje? Ela disse: tio, quando acordei de manhã tinha um pão em cima da mesa, minha mãe cortou o pão no meio, deu metade para mim, metade para ele, e nós saímos para pegar reciclagem. Eu pedi uma coxinha no bar, ninguém me deu. Eu pedi uma marmita no restaurante, ninguém me deu. Eu acabei de pedir um lanche ali na padaria, ninguém me deu. E eu estava lá na avenida onde passa o ônibus, eu senti um cheiro de pastel tão gostoso.
cabeça. E ela dizia: tio, mas se não der, não tem problema, nós vamos continuar andando. Abaixei minha cabeça. Quando eu levantei, Deus falou no meu coração: meu servo, serve as crianças do bom e do melhor. Aleluia. Eu olhei para ela, abaixei a cabeça. Deus falou: serve as crianças do bom e do melhor. Saí de trás do balcão, puxei as cadeiras, sentei eles na cadeira, arrumei a mesa, olhei para a menina, falei: você sabe ler? Sei. Olha lá o cardápio, escolhe um pastel. Ela leu, releu e falou: tio, pode ser um pastel de frango? Eu falei: pode. Menino, você sabe ler? Sei. Escolhe um pastel. Olha, ele disse para mim: olha, tio, não precisa 2 pastel não, dá um pastel para ela vai dividir no meio, eu como metade, ela come metade. Eu falei: não, eu já não disse que é para servir do bom e do melhor, escolhe um pastel para você. Ele disse: tio, pode ser de frango então. Eu falei: então tá bom. Tá vendo a geladeira de refrigerante? Tá cheia. Eu tô vendo, tio. Abre lá e pega 2 refrigerantes, um para você e um para ela, que o tio vai fritar os pastéis. O menino disse assim: tio, pegou no meu avental, fez assim com o dedo: não precisa, tio, aí dentro tem torneira. Eu falei: tem. Então, tio, faz assim, me dá o pastel, enche um copinho com água, dá para nós vai comendo e vai andando. Eu falei: não, menino, é do bom e do melhor, pega o refrigerante e eu vou fritar os pastéis. Eu louvo a Deus, irmão, a simplicidade, a humildade, aonde ela chega, Deus opera, Deus trabalha. Aleluia. Onde tem soberba, Deus some, mas aonde tem humildade, Deus aparece. Eu virei as costas, fui fritar o pastel. Quando eu estava fritando, irmão, uma alegria me tomou. Eu estava numa prova espiritual, eu estava numa guerra entre eu e o adversário. Aleluia. E quando eu terminei de fritar, eu levei o pastel na mesa, coloquei a saladinha, os condimentos, ketchup. Eu nunca vi, irmão, em toda a minha vida, umas crianças comer pastel com tanto gosto, com tanta vontade. Aleluia. Tomando refrigerante com gosto. Às vezes nós deixamos um pedacinho de ponto de comida no prato, ou um pedacinho de lanche, e nós não faz nem a questão de nada. Mas aquela criancinha comia com tanto gosto, que os farelinhos caíam, ela rapava o farelinho da mesa e comia, colocava na boca. A latinha de refrigerante faltava por ser. Eu louvo a Deus que saí e fiquei atrás do balcão olhando eles comerem. Não entrava ninguém na pastelaria, mas de repente a menina terminou. Ela veio com a bandejinha, ela tinha de refrigerante, colocou no balcão onde eu estava e falou: olha, tio, Deus te pague pelo pastel. Muito obrigado, tio, você matou a minha fome. Aleluia. Ela virou as costas, saiu, irmão, e eu percebi que ela deixou o menino sentado sozinho e ela foi embora. Mas eu não falei nada, fiquei quieto. Passou uns 2 minutinhos, o menino terminou. Ele veio até o balcão da mesma forma, com a bandejinha, ela tinha de refrigerante, colocou no balcão e disse: tio, Deus te pague, mas olha, tio, você tem um plano aí? Eu falei: tenho. Pra quê? Eu vou limpar a mesa. Eu falei: não precisa. Eu falei: não, tio, eu vou limpar a mesa pro tio. O irmão me pegou um paninho, limpou toda a mesa, guardou cada coisa no seu lugar, ajuntou as cadeirinhas, parecia que ninguém tinha sentado ali, estava perfeito. Voltou no balcão, falou: olha, tio, Deus te pague, muito obrigado, eu estou indo embora. Irmão, quando ele disse isso, ele virou as costas para mim, eu fiquei aqui no balcão e ele saiu em direção à rua. Mas quando ele chegou embaixo dos umbrais da porta, na divisa da calçada para a pastelaria e da pastelaria para a calçada, aquele menino parou, irmão. Quando ele parou, ele bateu as suas 2 mãos nas coxas, tomou posição de um soldado. Eu estava de frente lá atrás e eu vi aquele menino parado. Ele bateu a sua mão numa continência e começou a conversar com alguém que eu não enxergava, mas ele falava uma linguagem bonita e eu não entendia a linguagem que ele falava. Mas eu louvo a Deus que essa mesma linguagem está envolvendo essa igreja. E se você faz tempo que não manifesta a promessa, hoje é dia de Deus te devolver. Dá glória pro teu Deus aí, Deus vai trazer de volta. Glória, glória. Eu louvo a Deus. E quando, irmão, a glória de Deus me tomou, aquele menino parado, olhando para frente, ele virou de frente para mim, aleluia, e veio andando na minha direção. O mais bonito da obra é essa que eu vou contar agora, aleluia. Quando ele chegou próximo de mim, o seu cabelinho já estava penteado, a sua roupinha não estava mais suja, o seu rostinho já brilhava, o seu olhar transmitia uma paz, aleluia. Ele chegou de frente do balcão, apontou 2 dedinhos para mim e disse: olha, irmão, Deus te abençoe pelo pastel, Deus te abençoe pelo refrigerante. Eu venho de um lugar que não dá para ir de carro, não dá para ir de avião, não dá para ir de ônibus, não tem como chegar lá, mas quem me mandou aqui mandou te dar um recado. O que você não vendeu até agora, você vai vender até o final do dia. Quem acredita que a porta que Deus abre ninguém fecha, e a porta que Deus fecha ninguém abre.
achei, olhei para o outro, não achei. Quando eu falei, Senhor, eu quero apresentar para minha família, Deus falou no meu coração, eu tenho um anjo no céu e tenho um anjo na terra. Meu anjo acabou de te visitar. Voltei para a pastelaria, fui no banheiro, lavei o rosto, me conti nas lágrimas. Quando eu voltei da pastelaria, já estava repleta de cliente na porta, tinha carro estacionando. Eu louvo a Deus que das 9 da manhã às 6 da tarde eu não vendi nada, mas das 6 da tarde, quando foi 9h30, eu estava baixando as portas da pastelaria, porque acabou a massa, acabou o recheio, acabou o refrigerante, não tinha mais nada para vender, não tinha mais nada para fazer. Aleluia, a porta que Deus abre, ninguém fecha, a porta que Deus fecha, ninguém abre. Dá para dar um glória por Deus essa noite. O que é difícil para você é fácil para Deus. Foi um dos dias que o Senhor mais abençoou na venda até aquele dia. No outro dia cedo, fui direto na agência, entrei lá dentro. Aleluia, quando o gerente me viu, falou: o que aconteceu, Elias? Aleluia, você não conseguiu dinheiro? Não, eu não disse que eu tinha um amigo que era rico, milionário. Esse dinheiro para ele não era nada, tá aqui. Coloquei na mesa, paguei a minha dívida toda. E o nome de Deus está sendo glorificado. É uma pena que o horário não dá mais, mas sendo assim eu louvo a Deus por tudo. Não tenho palavras para agradecer a Deus por esse poder que vai tomar essa igreja agora, dessa vez. Aleluia, agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Caros e queridos irmãos, neste momento Deus preparou para contar, irmãos, um dos milagres que o Senhor Deus tem feito em minha vida e na vida da minha família. Neste momento, então, agradeço a Deus por esta força que o Senhor já está me dando para contar mais uma vez este milagre. Irmãos, foi no ano de 2001, no dia 14 de abril de 2001, às 5 horas da tarde, estava minhas 3 filhas vindo, irmãos, aqui na frente da casa. Eu tinha dado um dinheirinho para elas comprar um sorvete, e eu e a minha esposa fomos para Tucuruí fazer uma cobrança para um rapaz que já devia para nós há 1 ano. Deixei as minhas 3 filhas com a minha mãe e com a minha irmã. E assim elas foram comprar o sorvete. Na volta, um homem dirigindo carreta, bêbado, ensinando um cunhado dele também a dirigir carreta. E assim, queridos irmãos, eles vieram a descontrolar, veio para cima das minhas 3 filhas. 2 maiores conseguiu sair, mas a menor de 5 anos de idade não conseguiu e veio ser atropelada. E de repente, então, a carreta quebrou a cabeça da minha filha, abrindo a parte esquerda da cabeça, abriu a banda. Irmãos, perdeu toda a massa cefálica do lado esquerdo, pedaços de osso da cabeça, cortou o cérebro no meio, como se corta com uma faca. E de repente, então, a minha filha veio ter morte instantânea. Quando chegou no hospital da IMIME, na Vila Permanente, Cabo Peixoto, da polícia, e o irmão Daniel, nosso encarregado regional aqui, de orquestra, chegaram lá e já acompanhou com eles mais de 60 irmãos da nossa igreja. Uns 15 amigos meus da cidade foi lá para o hospital também, que fica a 20 quilômetros daqui da minha casa. De repente, então, quando chegaram lá, os médicos examinou e disse que não havia mais jeito. A menina já estava morta. E assim perguntou: cadê o pai, a mãe? Eles querem doar os órgãos? Se quiser doar, nós vamos aproveitar para outras vidas, outras pessoas. Mas se não, aí disseram: eles não estão aqui, estão na cidade, nós não sabemos aonde, vão demorar a chegar. E assim, queridos irmãos, eles foram atrás de nós, Deus da minha esposa, o irmão Daniel e o irmão Altair. E assim, quando encontrou nós, e não falou que a filha estava morta, eu, muito desesperado, perguntei: Deus já levou minha filha? Eles não disseram que sim nem que não. Só falou, o irmão Daniel disse: se tu não chegar bem rápido, tu não vai conseguir ver mais tua filha viva. E assim nós fomos rápido para dentro do caminhão do irmão Altair, na época, um caminhão 3/4 que ele tinha. E o irmão Daniel foi para o hospital na minha moto. Quando o homem que eu estava fazendo a cobrança saiu fora e perguntou para o irmão Daniel: cadê o irmão chefão? Aí ele contou para o homem sobre o acontecimento. Aí o homem também, desesperado, falou: e vocês contaram para ele que a menina já morreu? Ele falou: nós não falamos, mas ele está muito desesperado.
já foi para lá. Aí o homem também resolveu ir lá para o hospital. E assim, caros irmãos, quando nós ia num grande desespero, eu e a minha esposa, aí de repente eu falei, Marli, vamos começar a clamar a Deus, e o que tiver acontecido, poderoso é Deus, para fazer uma obra, um milagre. E assim, irmãos, quando nós chegamos em frente ao hospital, tinha mais de 60 irmãos nossos, uns 15 amigos meus da cidade, estava tudo lá. Eu desci do carro, meu irmão Valdeir, que hoje mora em Guarulhos, ele morava aqui, no Pará. E de repente, então, ele foi encontrar comigo, desesperado também. E eu falei, Valdeir, Deus já levou a Mairinha? Se Deus já levou a Mairinha, eu não dou conta de ver ela agora. Ele disse, olha, vamos lá para tu ver com os teus próprios olhos, se levou ou não levou. E assim, caros irmãos, Deus preparou, nós foi entrando de corredor adentro. Quando nós se aproximemos, irmãos, do quarto, eu escutei o choro da minha esposa que dizia, meu Deus, levou a minha filha e eu nem consegui despedir dela. E assim, caros irmãos, aconteceu que eu então travei, aonde eu estava eu travei, deitei no chão de bruço e ali, irmãos, eu perdi todas as forças. Meu irmão se abaixou, colocou a mão no meu ombro e disse, Eliseu, tenha fé em Deus. Eu falei, fé em Deus eu tenho. Tanto que você pensar, ainda tem mais. Pode multiplicar por 2, por 3. Eu tenho fé em Deus, confiança em Deus. Ele disse, então levanta, Deus está com nós. Falei, Valdeir, lá dos altos céus, Senhor Deus vê nós todo momento da nossa vida. Mas se Deus está com nós, eu preciso de um sinal, preciso de ver um sinal. Porque Gideão estava na mesma situação que nós estamos agora. O anjo apareceu e ele só creu que era o anjo depois de um sinal. Eu estou do mesmo jeito. Sei que o Senhor Deus vê nós todo momento da nossa vida. Agora, se Ele está com nós ou não, eu preciso de um sinal. Falei desta forma e continuei de bruço, desesperado. De repente, meu irmão bateu o pé no chão 3 vezes, muito forte. E começou a conversar com Deus. Quando eu olhei para ele, ele bateu a mão no peito, ribou as 2 mãos para o céu e começou a conversar com Deus. Neste mesmo momento, então, queridos irmãos, eu prestei atenção para ver o que ele estava falando com Deus, mas não conseguia entender. E como eu não conseguia entender, aí o Senhor Deus falou comigo. Está entendendo o que o teu irmão está falando? Eu disse, não, Senhor. Teu irmão já estudou hebraico? Falei, não, Senhor. Pois ele está conversando comigo em hebraico. Eu estou ou não estou na vossa vida? Neste momento, queridos irmãos, alegrei o meu coração de ver o sinal de Deus. E aí meu irmão olhou para mim, acenou com a mão e mostrou para dentro do quarto. Levantei do chão e falei, deixa eu colocar um pouco de água na boca. E neste mesmo momento, então, eu coloquei um pouco de água na boca e nós 2 entramos dentro do quarto. Quando entramos, a enfermeira mais velha bateu a mão no meu peito, empurrando para trás, e disse, quem são esses 2? Aí disseram para ela, é o pai e o tio da menina. Porque dentro do quarto tinha mais de 5 irmãs da obra da piedade, tinha uns 5, 6 irmãos também acompanhando e 2 enfermeiras. Do outro lado da maca estava minha esposa, uma enfermeira abraçada no meio da minha esposa, puxando para trás. A outra tirava a mão da minha esposa de cima do rosto da filha, porque quem morre com pancada na cabeça, o rosto fica tudo deformado, a boca trava. E minha esposa, no desespero, tentava abrir a boca da minha filha. Tirou o algodão do nariz, do ouvido, e foi desmanchando o trabalho das enfermeiras. E quando eu cheguei, foi quando a enfermeira bateu a mão no meu peito e perguntou quem era. E disseram, é o pai e o tio da menina. E ela disse, pai, se conforma, sua filha só tinha 5 anos de idade. É um anjo, já está no céu com Deus, não tem mais jeito. Eu não disse nada para ela, só me ajoelhei, coloquei as 2 mãos em cima da minha filha e comecei a orar a Deus em voz alta e disse, Senhor meu Deus, no nome do Senhor Jesus, o teu filho, perdoa minhas faltas por pensamento, palavra, por obra. Me perdoa, porque sei que sou homem fraco, falho e errante igual qualquer um outro homem. Mas tem uma coisa, sou teu servo na terra, nunca neguei o teu nome por nada desta terra. Fui jovem, te servi na minha mocidade, o Senhor preparou meu casamento. Nunca dei trabalho para o ministério da tua obra, nunca dei trabalho para o saudoso meu pai, nem para minha mãe que ainda está viva. E assim, querida irmandade, naquela oração eu dizia, Senhor, até o dinheiro fácil
eu não aceitei, para não dar mau testemunho da tua obra. Diante da minha casa chegou muitas pessoas, mais de 30 mototáxis, gritando pelo meu nome, dizendo para mim me candidatar, que eles iam votar para mim e que queria que eu fosse o prefeito da cidade. Alguém me convidou 2 vezes, para mim não gastar nada, e eu não aceitei. E naquele momento, querida irmandade, eu dizia para o Senhor: Senhor, lembra-te, Senhor, de que eu tenho sido zeloso pela tua obra, nunca neguei o teu nome. Creio em todos os milagres que está escrito na Sagrada Escritura. Creio que o Senhor chegou na cidade de Naim, o filho da viúva já ia chegando perto do cemitério para ser enterrado, e uma grande multidão acompanhando. Mas o Senhor chegou e libertou o filho da viúva, mandou que eles parassem e chamou pelo rapaz, ele ressuscitou na hora. Creio que o Senhor chegou na aldeia de Marta e de Maria. Lázaro, seu amigo, já estava com 4 dias morto, e o Senhor falou para elas que se elas crescem, elas iam ver a tua glória, ia ver um grande milagre. E assim o Senhor foi até o sepulcro, ele já cheirava mal, mandou que tirasse a pedra e gritou em alta voz: Lázaro era seu amigo, Senhor. E o Senhor gritou: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ressuscitou, perfeito como era. Aí neste momento, querida irmandade, eu dei um grito dentro do hospital, bem alto, e disse: Senhor, eu também sou teu amigo, te sirvo desde a minha meninice. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, devolva a vida da minha filha agora, Senhor. Querida irmandade, neste momento, o Senhor devolveu a vida da minha filha. Ela deu um grito e começou a chorar. A minha esposa deu um grito maior e disse: meu Deus, a minha filha ressuscitou, a minha filha voltou. A enfermeira que tinha mandado eu parar, saiu gritando, chorando e dizendo: rasga o atestado de óbito, a menina ressuscitou. O pai e o tio da menina orou, a menina ressuscitou. Doutor, rasga o atestado de óbito. E aí já chorava e dizia dentro do hospital: é milagre, é milagre, é milagre, Deus apareceu, bendito o nome santo de Deus. Queridos irmãos, e naquele momento então, eu me levantei daquela oração, mesmo até sem encerrar a oração, glória a Deus, e abracei a minha esposa. A minha filha já estava com vida, e dali nós viajamos para Belém, conseguimos fretar um avião. Nós não tínhamos dinheiro para fretar o avião, mas Deus preparou, irmãos, foi fretado aquele avião. Chegamos em Belém às 1h30 da madrugada. Quando chegamos, o irmão Santiago, mas a esposa dele, que é o nosso encarregado regional, que mora em Belém, salvo engano, é o 2º mais velho do estado do Pará, porque o primeiro mais velho é o nosso irmão Mário Passarelli, lá de Altamira. O irmão Santiago, se eu não estou enganado, é o 2º mais velho regional do estado do Pará. Queridos irmãos, ele estava lá no aeroporto com a ambulância UTI, esperando o avião chegar. E de repente, quando chegamos, Deus preparou, irmãos, e aí o que acontece? Nós fomos para o Socorrão, porque eu não tinha dinheiro. Deus preparou então, os paramédicos me perguntaram: para qual hospital vai, pai? Eu disse: vamos para o Socorrão, vamos para o Socorrão. Quando chegamos lá, queridos irmãos, não tinha vaga para minha filha, era só um Socorrão dentro da capital de Belém, o outro estava em construção. E naquele momento, então, foi um grande desespero. Eu entrei rápido, chamei o médico, o enfermeiro que toma conta do hospital, e disse: quem é o responsável? Ele veio e disse: o que o senhor quer? Falei: não, porque tem 5 minutos que a minha filha entrou ali para dentro e ninguém veio me atender ainda, falar para mim como que ela está. Eu quero dizer para o senhor, vai lá, diga para a doutora que além de eu pagar o hospital, que eu não quero saber quanto que é, eu ainda vou dar uma boa gorjeta para ela, mas para ela cuidar só da minha filha. Aí nesse momento ele disse: moço, aqui é do governo, aqui ninguém paga nada. Eu disse: moço, mas eu quero pagar, eu sou rico, tenho muito dinheiro. Queridos irmãos, eu não tinha 1 centavo no bolso, estava devendo para o banco R$ 1.292, o meu limite é só 1.000, já tinha 292 a mais do limite. Eu estava unicamente com talão de cheque no bolso, mas não tinha fundo também. Mas aí eu disse que era rico, milionário. Ele saiu correndo, chamou a doutora. Aí a doutora veio e disse: tu é rico, então vamos levar para a beneficência portuguesa. Eu disse: vamos, nós já estamos atrasados. Chegou lá, queridos irmãos,
fiz um cheque de R$6.800 e eles disseram, isso aqui é só o calção, de 8 em 8 dias tem que repor esse dinheiro. Eu disse, tudo bem. E foi chegando o médico, chegou 9 médicos para atender minha filha. E quando foi 9 horas da manhã, ela entrou para a sala de cirurgia. Quando foi, queridos irmãos, 1h da tarde, ela estava operada, o médico me chamou e disse, seu Eliseu, a sua filha está operada, mas nós não podemos dar 1 minuto de vida para ela, porque nós não sabemos como que ela está viva. Olha, mas se ela sobreviver, nós já vamos te adiantar, ela vai vegetar, ela não vai mais falar, não vai mais enxergar de um lado, não vai mais conhecer o senhor, nem a sua esposa, ela vai ser uma morta-viva. Eu disse, doutor, eu posso falar? Ele disse, pode falar. Pois é, tudo que o senhor falou vai dar o contrário. A minha filha vai andar, vai falar, a minha filha, ela vai conhecer vocês que ela não conhece, a minha filha vai ser perfeita, doutor, porque o meu Deus, que começou esta obra, este milagre, ele vai até o fim junto conosco. Senhor Deus não começa nada para não terminar bem. Ele disse, moço, o senhor não está entendendo, a sua filha vai vegetar, ela vai demorar de 25 a 35 dias para começar a acordar na UTI, e quando ela acordar, vai fazer mais 5 ou 6 cirurgias. E mesmo ela fazendo essas 5 ou 6 cirurgias ainda na cabeça, de 90 em 90 dias ela vai ter que fazer uma cirurgia, mesmo fazendo tudo, ela não vai funcionar nada. Porque vocês viram o tamanho da quebradura? Não vimos. Aí ele contou tudo que eu já contei aqui, irmãos, antes. Então, queridos irmãos, ele falou assim, eu peguei e disse para ele, pois é, mas Deus vai fazer, vocês vão saber que há Deus na nossa vida. O Deus que criou os céus e a terra, fez nós, ele também vai devolver tudo para minha filha. Ele disse, ó moço, daqui a pouco tem 2 psicólogos, um para ti, outro para tua esposa. Eu já estou falando, vocês não estão me entendendo. Eu disse, tudo bem, não tem problema. E aí, queridos irmãos, quando foi mais tarde, às 7 horas da manhã, então veio os psicólogos, conversou comigo e a minha esposa. Quando eles terminaram, eles falaram, o senhor está mais conformado? Eu falei, estou conformado. Mas tudo que eu já disse, Deus vai fazer. Ela vai andar, vai falar, vai enxergar, vai conhecer vocês. A minha filha vai ser perfeita, doutor. Aí ele olhou para outro, doutora, e disse, parece que não valeu nada. Eu disse, valeu, tudo que vocês me dizem está valendo. Mas o que mais está valendo mesmo é Deus na minha vida e na nossa vida. E aí, queridos irmãos, quando foi mais tarde, eles me procuraram para me pagar o hospital. Aí eu não tinha dinheiro. Deus tirou o sono do prefeito da minha cidade. E aí ele acordou de madrugada, me vendo, sonhava comigo, e eu com a minha filha. Aí veio parar na cidade, veio da fazenda para a cidade, chegou bem de manhã na casa do irmão Daniel e falou, eu não consigo, tem que falar com o chefão da bateria, quero saber o que está acontecendo. E aí contaram tudo para ele, que eu estava lá em Belém sem dinheiro. E aí ele pegou e mandou que eu ligasse para ele. Quando foi mais tarde que eu liguei, ele conseguiu, irmãos, falar com uma deputada e com o governador do estado na época, e eles assumiram toda a dívida da minha filha. E aí, queridos irmãos, Deus preparou, com 7 dias, irmãos, que ela estava lá, que foi numa sexta-feira, então Deus preparou que numa oração aqui no Breu, porque na sexta-feira eu tinha vindo aqui para o Breu, para mim ver o que estava acontecendo aqui e ver alguns negócios para voltar. Quando eu ia voltar, eu resolvi congregar, porque nesta sexta-feira ia ter o culto de busca dos dons, o irmão Dário, de Presidente Prudente, porque o irmão Dário, de Presidente Prudente, ancião, ele vinha para atender em Tucuruí, ensaio regional e reunião da mocidade. E na sexta-feira, ele ia atender o culto de busca dos dons aqui no Breu. Então, por isso que naquele sábado, um sábado na semana passada, que tinha passado, na semana que aconteceu o acidente, é por isso que nós estávamos limpando a igreja, porque na sexta-feira que vinha, dali 7 dias, ia ter o culto de busca dos dons. E nesse dia eu estava aqui e minha filha na UTI. Foi quando então minha esposa disse, não vem agora, vai congregar. E quando tu estiver lá, tu pede oração para o irmão que estiver atendendo. E assim eu fiz, irmãos. Na hora da primeira oração, Deus me deu a graça de levantar, não consegui tocar meu instrumento, porque a prova estava grande. Eu sentei no banco da frente da igreja. Quando o irmão foi chamar para orar, eu me levantei, fui até o púlpito e falei, irmão Dário,
o senhor não sabe de nada do que está acontecendo, mas toda essa irmandade sabe. Minha filha está lá na UTI, internada, e está desacordada na UTI, irmão. E eu peço oração, que o irmão apresente ela nessa oração. Aí tudo bem, joelhamos para orar, Deus deu oração para o servo de Deus, mas quando foi na hora de apresentar a minha filha, ele deu uma paradinha de orar, aí começou a orar novamente e dizia: Senhor, a filha desse irmão que está na UTI, o Senhor mostra que ela teve um acidente, perdeu várias peças da cabeça, mas nesse momento, Senhor, assim como a concessionária faz um carro e de repente esse carro vai para a rua, ninguém tem peça para esse carro, só a concessionária que fez, que vai ter, a fábrica que fez, que vai ter peça. Assim está a filha desse irmão. Foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nós fez. Senhor, manda tudo lá na UTI que essa menina está precisando, coloca na cabecinha dela tudo que ela precisa. E assim, irmãos, eu fiquei em comunhão, Deus alegrou meu coração, eu vi uma visão, vi minha filha andando dentro da igreja, comecei a dar glória a Deus. Quando a oração terminou, que ele encerrou a oração, eu olhei no relógio, era exatamente, irmãos, 8 horas em ponto. E 8 horas em ponto, o Senhor acordou a minha filha na UTI, em Belém. Irmãos, 400 quilômetros daqui do Breu, lá na UTI. Foi orado aqui no Breu e lá em Belém, o Senhor acordou a minha filha. Aí foi uma correria dentro do hospital, e os médicos sem entender. Ela acordou com sedativo e tudo. Amanheceu, irmãos, o sábado, que fazia 8 dias, eu viajei daqui do Breu, indo para lá, irmãos. Quando amanheceu o sábado, a minha esposa ligou para nós e contou a obra. Quando foi no domingo, que fazia 9 dias, eu cheguei de madrugada em Belém. Quando foi 8 da manhã, já no domingo, que fazia 9 dias, os médicos chamou nós urgente no hospital, porque a menina havia acordado e estava, irmãos, quebrando tudo lá. E aí o irmão Santiago levou nós rapidamente lá no hospital, porque nós ficávamos hospedados na casa do irmão Santiago. E de repente ele levou nós lá no hospital rapidamente. Quando nós chegou lá, que a minha esposa entrou, conversou com a minha filha, ela parou e começou a derramar lágrimas dos olhos. Aí o médico disse: agora a senhora sai para fora, porque ela sentiu o calor de mãe, por isso que ela se acalmou. Aí a minha esposa falou: não, doutor, ela não sentiu o calor de mãe, ela sentiu, foi a minha voz, ela está me conhecendo. Ele disse: nunca, eu já falei para você, mas seu esposo, que nunca mais ela vai conhecer vocês. Aí a minha esposa falou: você falou, mas Deus não falou isso para nós. Aí ela falou: porque meu sorvete aqui, eu vou conversar com ela. Quando a minha esposa conversou com a minha filha, ela começou a chorar, mesmo entubada, irmãos. Começou a derramar lágrimas dos olhos e começou a se agoniar e a se mexer. Os médicos ficaram todos assombrados e de repente colocou uma poltrona para minha esposa do lado da minha filha. A minha esposa passou todo aquele domingo, que fazia 9 dias com a minha filha, o domingo e a noite do domingo. Quando foi na segunda-feira de madrugada, a minha cunhada Nessi, que hoje mora em Vila dos Cabanos, ela chegou de Porto Trombeta, veio de avião. Aí a minha cunhada ficou a segunda-feira durante o dia com a minha filha, porque na época, quando desde pequenininha, ela sempre gostou muito dessa minha cunhada. E então cuidou dela quando neném. Aí veja bem, quando foi a noite da segunda-feira, que fazia 10 dias, a minha esposa ficou. Quando amanheceu a terça-feira, que fazia 11 dias, aí a minha cunhada estava cuidando dela, que a minha esposa foi dormir. Aí quando foi 3 horas da tarde, ela saiu da UTI, já desentubada, e foi para um dos melhores apartamentos do Beneficência Portuguesa, tudo, irmãos, pago pelo governador do estado naquela época. E aí, nesta noite, eu estou agradecendo a Deus que com 20 dias, irmãos, ela foi feita uma ressonância magnética, e aí os médicos constatou que ela já estava conhecendo tudo, sabendo de tudo, só que andar, falar e controlar as necessidades fisiológicas. E eles disseram para minha esposa: peça muita força a Deus para carregar esta criança, porque só daqui 8 meses que nós vamos saber se algum dia ela vai voltar a andar, falar e controlar as necessidades fisiológicas. Mas as outras coisas já está tudo funcionando. Aí a minha esposa falou: olha, doutor, se for porque o senhor está pensando, não vai precisar. Por quê? Porque por esses dias eu saio daqui com a minha filha andando, falando e controlando tudo. O senhor vai ver.
Ele disse, então tá bom, nós já não sabemos dizer mais nada para vocês. Queridos irmãos, com 31 dias, a minha filha gugunou forte e assinou com o antebraço esquerdo, pedindo para nós colocar ela embaixo no chão. Aí a minha esposa colocou ela no chão, deitada e nem sentada. E de repente, quando virou as costas para minha filha para arrumar as roupas na cômoda, ela gugunou forte. Que a minha esposa olhou, ela já estava em pé, na beira da cama, tentando mudar os passinhos. Aí foi quando a minha esposa veio correndo rápido, pegou ela e disse, minha filha, é perigoso você cair. Ela disse, não, mãe. Não, ela não falou, ela só gugunou e mostrou para o céu. Em quem diz, Deus está me segurando. E aí coloquemos ela de volta na cama e eu falei para ela, minha filha, agora nós vamos orar a Deus, porque, irmãos, o fisioterapeuta tinha ido lá, a minha esposa contou isso para ele não acreditou. E no momento eu não estava dentro do quarto. Quando eu cheguei, a minha esposa estava triste, a minha filhinha chorando, porque o médico disse para minha esposa que era tudo mentira que ela tinha falado. Aí eu disse, não, minha filha, ele não entende as coisas de Deus. Vou ajoelhar de cá e sua mãe de lá. E você, tudo que nós falar, eu vou esperar a filha repetir, mesmo gugunando, para Deus. E assim, irmãos, fizemos uma oração. Quando fui falando, pedindo para Deus perdoar o médico, para Deus abençoar o médico, e agradecendo a Deus também que ela tinha levantado, que eu acreditava. E assim, irmãos, quando eu levantei daquela oração, que eu falei para minha filha, filha, que tal, você está em paz? Quando eu falei assim, ela abriu um sorriso. Já estava, irmãos, com todos aqueles dias que ela não sorria, porque não mexia nada do corpo. Aí abriu um belo sorriso, eu virei rápido a cara e comecei a chorar de alegria. E aí, queridos irmãos, daquele dia, aquele médico não conseguiu ir mais lá no hospital fazer a fisioterapia dela. E era só ele que podia fazer, porque o governador do estado tirou ele da faculdade. E ele se formou nos Estados Unidos, né? Esse médico, e é médico de faculdade em Belém. E disse que era só ele cuidar da minha filha, mandado do governador. E aí, como ele não podia ir, outro não ia. Aí, quando foi com 37 dias, aí, irmãos, bateu na porta. Aí eu fui, demorei um pouquinho para abrir. Quando eu abri, era aquele médico que já estava com 7 dias que não tinha ido lá ver minha filha. Aí ele só falou para mim, estou indo ali no outro quarto porque o pai do senador da República teve derrame, eu vou lá, já eu volto. Aí, beleza. Quando ele voltou, ele bateu na porta. Quando ele bateu na porta, a porta abriu. Aí ele olhou, viu eu e a minha esposa assim na frente. Aí falou assim, cadê o bebezão? Tá no banheiro com a tia dela? Aí eu peguei e falei, foi o senhor que abriu a porta? Ele disse, não, alguém abriu para mim. Eu falei, então olha para trás. Quando ele olhou, a minha filha saiu de trás da porta e veio andando e falando e apontando o dedo para ele e mostrando para o céu. Ele começou a se tremer, sentou na cama que eu dormia, porque lá nesse quarto tinha cama para mim, cama para minha esposa e cama para minha filha. E cama para mais alguma visita que chegasse e quisesse posar. Irmãos, tudo por conta do governador e por conta, na verdade, do nosso Deus, que é rico e nós somos filhos dele. Glória ao nome santo de Deus. Queridos irmãos, então, irmãos, esse médico disse, bebezão, nunca mais eu coloco a mão em você, porque naquele dia eu saí daqui, tomei um remédio errado. Hoje que eu consegui sair da minha casa para vir aqui te ver. Então, irmãos, isso foi com 37 dias. Com 47 dias, 10 dias depois, aí começou a encher o hospital, ou melhor, o quarto onde nós estávamos, desse hospital, começou a encher. De manhã cedo, todo mundo trazia um presente, dava para minha filha e despedia dela. Eu enchi uma caixa de presente grande, enchi a segunda caixa. Quando eu estava enchendo a terceira caixa de presente, chegou toda a equipe médica e visitou nós e falou, olha, nós viemos despedir da Elismaire Souza da Silva, a menina do milagre. Nós viemos despedir, o senhor vai passar 2 dias na nossa cidade. Se ela não reagir ao contrário, o senhor pode levar para casa. E assim, queridos irmãos, passei esses 2 dias e no prazo de 50 dias, cheguei aqui na minha cidade com a minha filha, boa, igual está boa até o dia de hoje. E aí Deus fez esse grande milagre na minha vida. Hoje a minha filha estuda, está fazendo faculdade. O ano passado, a minha filha, ela fez o concurso do INSS, irmãos, passou em um dos primeiros lugares, ela passou no concurso, já fez a perícia para começar a trabalhar.
E já aproveito para pedir oração para os irmãos que ouviram esse áudio. Apresenta a minha filha para que ela agora consiga fichar no INSS para trabalhar. Mas a minha filha é serva de Deus, batizada, batizou depois agora esses dias, já está com 6 anos que ela batizou, está inteirando 6 anos, 5, 6 anos já que ela foi batizada. E hoje a minha filha, queridos irmãos, está com 21 anos de idade. E esta obra que eu estou contando está com 16 anos que Deus fez. Foi no dia 14 de abril de 2001. O Senhor fez esta grande obra em nossa vida. Queridos irmãos, ore por nós, apresenta nós em vossas orações. Moços e moças que ouvir este áudio, sejam obedientes a vossos pais, dê valor ao pai e à mãe, ouve os conselhos. Só vocês, moços e moças, só vão saber o amor de um pai e o amor de uma mãe quando vocês também realmente forem pai, forem mãe. Por isso não dê trabalho para vossos pais, porque um pai dá tudo pela filha, pelo filho. A mãe, essa então, é que dá tudo mesmo, porque o filho sai das entranhas. Bendito seja o nome santo de Deus. Sejam fiéis à palavra. Se vocês for fiel e sinceros, o Senhor vai abençoar vocês na vossa velhice. Terão netos, filhos e netos abençoados por Deus. Deus abençoe a todos que ouvir este áudio. Ficam todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz de Deus com todos. Bastante canavial, algumas matinhas fechadas. Dali a pouco, irmãos, da pista nós entramos no meio de um canavial. Andamos mais ou menos uns 12 quilômetros no meio da cana e paramos numa casinha no pé de uma maca fechada. É ali que morava aquela família que estava aprovada. Glória ao nome do Criador. Rendo graças a Deus que descemos. Aquele casal veio nos receber. Olhamos no semblante dele, surrado pela prova, porque a prova prolongada machuca o crente. Mas dá glória a Deus nessa noite que o Senhor vai aliviar a tua prova. Glória ao nome do Criador. Desci, saudei o servo de Deus, dei um abraço nele, saudei a tua companheira, esposa, e já rapidamente entramos para dentro da casa, sem perder tempo, já ficamos em pé para orar. Bendito seja Deus. O servo de Deus entrou por último, disse: senta, irmão. Não, irmão, nós só passamos aqui para fazer uma oração se os irmãos nos convidar. Glória a Deus. Então tá bom, então vamos orar a Deus. E olha o poder que tem o glória na nossa boca. Glória a Deus. Aí começamos assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dali a pouco, o mesmo Espírito Santo visitou a minha alma naquela visitação do glória. O Senhor falou para mim: meu servo, fala para ele chamar os filhos dele para orar. Quando o Senhor falou assim, eu não sabia se ele tinha filho ou não. Aí eu perguntei, falei: irmão, o irmão tem filhos? Quando eu falei assim, ele deu uma olhadinha para a esposa dele, como se disse: que eu vou falar agora, situação dos meus filhos. Glória ao nome do Criador. Mas mesmo de cabeça baixa, ele balançou a cabeça e disse: sim, irmão, nós temos 2 filhos, glória a Deus. Quando ele falou assim, nós que é crente, irmão, quer que todo mundo se salve, que todos orem. Aí naquela alegria eu virei para ele e falei: ô irmão, então chama lá seus filhos para orar junto com a gente também. Glória ao nome do Criador. Naquela hora ele tornou a olhar para a esposa. Tinha um corredor assim na casa, final do corredor uma porta fechada. Aquele servo de Deus não falou nada, de cabeça baixa ele saiu e foi até aquela porta que estava fechada. Começou a bater na porta, chamar os 2 moços pelo nome. A porta não abriu, os moços não responderam. O servo de Deus ficou pior do que ele já estava. Aí eu percebi aquela situação, falei: Senhor, o que está acontecendo nessa casa? O Senhor falou dentro do meu coração: meu servo, chama o dono da casa, coloca ele do teu lado. Bendito seja Deus. Pergunta para ele se ele já fez tudo o que ele podia fazer para os filhos dele. E se ele disser que ele já fez tudo, aí se não tem mais nada para fazer, pergunta para ele se ele sabe da glória. Porque se ele souber da glória, aí agora chegou a minha vez de fazer. Glória ao nome do Criador. Rendo graças a Deus, irmão. Chamei o servo de Deus. Quando eu chamei, ele já veio chorando, as lágrimas caindo no corredor. Parou do meu lado, perguntei para ele assim: irmão, o Senhor mandou te fazer uma pergunta pro irmão. O irmão já fez tudo que o irmão podia fazer. Ele chorando, com as lágrimas caindo, disse assim: sim, irmão, tudo que eu podia fazer para os meus filhos eu já fiz. Agora não tem mais jeito, não tem mais o que eu fazer. Glória ao nome do Criador. E ele começou a chorar e soluçar naquela hora. Aí o Senhor falou para mim: então pergunta para ele se ele sabe da glória. Glória ao nome do Criador. A igreja sabe da glória. Glória ao nome do Criador. Aí o que aconteceu? Eu perguntei para ele. Ele disse: eu sei da glória, irmão. Falei: então tá bom, se você sabe, eu vou te ajudar também. Todos nós
nós que estamos aqui vamos começar da glória. Aí nós começamos assim: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Dali a pouco, irmão, ouvi o barulho do trinco da porta que se abriu. Quando olhamos para a porta se abriu. Saiu um moço muito alto lá de dentro, que para mim olhar no rosto dele tinha que olhar para cima, muito forte, sua cabeça toda raspada, uma cicatriz no seu lado direito do rosto, e do pescoço para baixo o seu corpo todo tatuado. Já saiu tomado por uma legião maligna, parou na minha frente e ficou encarando. Glória ao nome do Criador. Mas naquela hora eu clamei pelo sangue do concerto eterno, o mesmo sangue que está cobrindo essa igreja aqui nessa noite. Glória ao nome do Criador. E essa mesma virtude que está aqui me tomou dentro daquela casa. Eu que era pequeno comecei a ficar grande, e aquele moço que era grande começou a ficar pequeno. Tem glória aí? Porque a prova estava grande, ela vai começar a ficar pequena agora. E você que estava pequeno, o Senhor vai começar a te levantar. Dá glória a Deus. Naquela hora que eu senti a força do Senhor, bendito seja Deus, lembrei de Davi e de Golias. O Senhor falou para mim assim: meu servo, segura na cabeça desse grandão, puxa ele pro teu lado, porque quando a testa dele encostar na tua testa, o que está em você vai passar para ele. Glória ao nome do Criador. Não pensei duas vezes, segurei nas orelhas do grandão, puxei pro meu lado. Quando a testa dele bateu na minha, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Glória ao nome do Criador. Você sabe da glória, irmão? Você sabe da glória, irmão? Teu filho não está aqui, tua filha não está aqui, mas essa glória que está aqui vai lá, aonde ele estiver, o nome do Senhor vai ser glorificado, irmão. Então, graças a Deus, o grandão falando em língua do meu lado. De repente percebi que um vulto passou correndo do meu lado. Quando eu olhei, era outro irmão que tinha saído do quarto correndo para a rua, mas na mesma autoridade que o céu tinha me tomado, me tomou de novo. Virei para aquele moço e falei: moço, você também vem até aqui. Glória a Jesus. O moço virou para trás, parou na minha frente. Falei: olha aqui dentro do meu olho. Quando ele olhou, o grandão falando em língua do meu lado, falei para ele assim: é teu irmão? É. Você viu o que Deus fez? Vi. Então abraça ele. Quando abraçou, Deus batizou o outro também. Glória ao nome do Criador. Vai dando glória que Deus vai tomar a tua família aqui nessa noite. Vai dando glória, vai dando glória. Não para de mandar o teu glória lá para cima, não. Quanto mais glória chegar lá em cima, mais glória Deus vai mandar aqui para baixo desse culto, irmão. Então, graças a Deus, os dois abraçados falando em língua. Olhei pro pai e pra mãe, estava chorando, mas já não era mais um choro de tristeza, era de alegria. Você vai sair daqui chorando de alegria. Glória ao nome do Criador. De repente o pai e a mãe falando em língua. O que aconteceu? Quando eles conseguiram parar de manifestar, o servo de Deus virou para a esposa, deu um grito e disse: minha velha, você lembra quando esses dois moços eram criança ainda? Um tinha 9 anos de idade e outro tinha 10. E nós fomos na cidade de Ribeirão Preto, e lá Deus tomou a boca de um homem de Deus, apontou para os dois meninos e disse assim: vocês estão vendo esses dois meninos? Hoje eles são crianças, mas eu, Deus, eu mesmo vou permitir que eles vão lá fora conhecer o mundo, mas nem que for no meio do mato vou encontrar de novo com eles. E nós estávamos no pé de uma mata fechada e a profecia se cumprindo. Dá glória a Deus, irmão. Dali a pouco a serva de Deus disse assim: é verdade, eu lembro. Como chamava mesmo aquele irmão que Deus usou para falar com os meninos? Vou falar o nome dele aqui hoje, porque naquele dia desta obra já fazia 9 anos que o Senhor tinha levado o servo de Deus, que está no repouso do justo. Como chamava mesmo aquele irmão? Falou para o esposo. O esposo virou e disse assim: irmão Antônio caríssimo. Quando falou assim, minhas pernas balançou, porque era o meu pai, irmão. Já fazia
Amém. Agradeço a Deus, irmãos, por essa preparação, de poder estar aqui junto com toda essa irmandade. Eu me sinto como um filho da casa. Agradeço a Deus, irmãos, pela família, por essa parte musical a qual o Senhor tem nos confiado, e até hoje o Senhor tem tido misericórdia e tem nos sustentado até hoje. Eu vou tentar, irmãos, em 10 minutos contar o que o Senhor me trouxe aqui. Uma das obras que eu senti de contar, não sei o porquê, mas o Senhor sabe o porquê. Nós tínhamos um moço que se enfraqueceu e ele não queria mais congregar. E a mãe chegou para nós e disse: irmão, visita o meu filho, porque meu filho não quer congregar mais, ele está bem fraco. E eu, orando a Deus, eu falei: Senhor, prepara eu visitar ele. Aí eu estava um dia no bairro, irmãos, e junto comigo estava o servo de Deus ancião, o Isaac conhece. E na hora que nós estávamos ali num assunto, eu lembrei do menino. Falei para ele assim: vamos visitar um menino aqui rapidinho? Só uma saudação. Ele falou: não, vamos lá. Aí quando chegamos, batemos palma. Quando a mãe viu aquele servo de Deus e esse inútil do lado, ela ficou tão feliz, irmão. Ela disse assim: oh, irmãos, que alegria, vamos entrar. Falei: não, mas não vai entrar. Eu te veio ver o teu filho. Quando ela entrou, olha bem o que aconteceu. Deu uns minutos, sai ele. Vou contar do jeito que aconteceu. Por isso, irmão, cuidado com aquilo que os teus olhos enxergam. Ele veio sem camisa, com short. E veio. Ficou à nossa frente. Na hora eu falei: meu Deus, vai ter uma doutrina agora? Pensei. Mas ali ficamos debaixo do amor de Deus. O servo de Deus olhou para ele: que saudade de você. Dá um abraço aqui. Hoje Deus vai dar um abraço no Jardim da Araújo. Quando abraçou, foi na onda. Dá um abraço também em mim aqui. Deu um abraço. E ali foi só falando isso: o Senhor está com saudade de você. Vamos embora. Passou. Quando chegou no outro culto, veio aquele menino. Sabe, bem gravado, instrumentinho. Deus, irmão. Falei: rapaz, você está aqui, que alegria. Falou: vou contar uma coisa pro irmão. Falei: pode contar. Na hora que vocês chegaram na porta, minha mãe me avisou. Eu estava daquele jeito. Minha mãe: vai lá, coloca uma camisa, uma calça. Os irmãos querem te ver. Não vou colocar. Se Deus me ama, eles não vão falar nada sobre o meu modo de estar. Aleluia. Cuidado com o que os seus olhos enxergam. Bem rapidinho. Agradeço a Deus, irmãos, que meu pai tinha um prazer muito grande de servir a Deus. Meu pai atendeu a obra de Deus como cooperador. E um dia meu pai, irmãos, ganhava muito bem, como até hoje a minha mãe tem uma pensão muito boa. E meu pai levantou de manhã, viu as compras do armário tudo cheio, e meu pai começou a pedir a Deus um sinal. Ele falou assim: Senhor, dá um sinal para mim. Minha despensa está cheia, tem dinheiro no bolso, eu vou te pedir. Me revela uma necessidade. Eu quero ajudar alguém, mas que seja por revelação. Então ele começou a orar dia e noite para Deus revelar uma necessidade. Irmão, quando o nosso coração está inclinado pela vitória do nosso irmão, aí está o sucesso da nossa vida. E meu pai começou a orar de madrugada, levantar e orar. Ficou praticamente quase um mês orando, irmão. Não vinha nada. Meu pai pensou, falou: Deus, por certo, não quer me revelar nada, e por certo não é a sua vontade, então vou ficar em paz. Então ele parou de orar. Vou contar do jeitinho que foi, irmão. Numa madrugada, era 1h30 da manhã, meu pai dormindo, já tinha esquecido aquilo, já não insistia mais. De repente ele ouviu uma voz: socorro! Socorro! Meu pai acordou, chamou minha mãe: tá bem? Eu: tô bem, vai dormir, velho. O que é que está acontecendo? Eu não estou ouvindo uma voz, está chegando. Ele novamente dormiu. E novamente: socorro! Ele: mulher, você está bem? Estou bem, o que está acontecendo? Eu não sei, estou ouvindo uma voz. Mas quando chegou na terceira, ele lembrou. O Senhor falou no coração dele: você não pediu para mim revelar uma necessidade? Pois agora chegou o tempo, coloca-te a caminho. É mandar de crer em revelação e crer em milagre, né? Aleluia! De repente meu pai levantou, pegou as compras, colocou no carro, era uma Paraty, e ali de madrugada mesmo, ele pegou minha mãe e saiu. Ele falou: Senhor, eu não sei onde é o endereço, não sei quem é a casa, não sei quem é,
Fala para mim, o Senhor falou, vai seguindo a voz. Ele via aquela voz pedindo socorro. Ele foi indo, saiu da cidade, entrou nos bairros, foi entrando na comunidade, foi chegando. Quando ele parou, era um barraquinho sem luz, abandonado, nada. Quando meu pai olhou, o Senhor falou, entra. Quando ele entrou, bateu na porta, aleluia. Quem estava lá dentro disse, pode entrar porque eu estou te esperando. Maia. Quando meu pai entrou, era um homem pele e osso em cima da cama, com um buraco no rosto, cheio de bicho, com odor dentro da casa. Quando meu pai olhou aquilo, a minha mãe, ele falou, Senhor, o que é isso? Você não pediu para me revelar uma necessidade? Eis aí. Salva Maria. Glória a Jesus. E ali meu pai começou a clamar a Deus. E ali começou, minha mãe começou a limpar a casa, meu pai pegou aquele homem, levou, deu um banho, ele com fome. Minha mãe deu separou alguma coisa, deu para ele comer, e meu pai ia dando na boca e ele falando de Jesus Cristo, dando na boca e falando de Jesus Cristo. Fez um curativo no buraco, tampou, deixou ele lá, voltou, no outro dia foi vários dias assim, glória a Jesus, e falando da graça. Quando passou, aleluia, Deus separou, levou no batismo, o Senhor chamou aquele homem no batismo. Foi aprovado na reunião, uma reunião de evangelização dentro daquela casa. E ali começou todos os vizinhos ver. Aquele que era para estar morto estava dando glória a Deus, como nós estamos aqui dando glória a Deus. Porque aonde tem amor, tem a cura. E chegou um dia, meu pai, fazendo o curativo. Ele sempre fazia bem bonitinho. E chegou um dia, quando meu pai tirou o curativo, que olhou, aonde estava o buraco, estava cicatrizado, cresceu carne, e Deus curou aquele servo de Deus. Você quer ser curado hoje? Fala mais. E agradeço a Deus que passou. Meu pai feliz pelaquela obra, chegou, já tinha passado mais de um ano, aquele irmão firme na graça. E um dia meu pai dormindo, novamente ele ouviu aquela voz. Só que era diferente. Irmão Adão, Deus te abençoe. Ele levantou a mulher. O irmão está chamando nós, vamos lá. Quando correu e chegou, Deus tinha levado aquele servo de Deus para o reino da sua glória. Mas o socorro chegou. Irmãos, é rapidinho isso aqui, só vou contar essa para vocês. Se eu me traz na frente, eu vou contar, eu vou ser o mais rápido possível. Irmão Isaac conhece, nosso irmão Chiquinho. Nosso irmão Chiquinho, irmãos, Deus deu a graça de ajudar ele na parte musical. Demorou muito para aprender. Foi rápido, 28 anos para começar a tocar. Dá para dar glória a Deus? O sonho do irmão Chiquinho era ser músico. E ele já estava feliz, tocando, foi oficializar, eu acompanhei isso. Eu era colaborador, ajudava. E um dia, irmão, olha bem isso aí, um dia, o Chiquinho estava lá trabalhando feliz, de repente o Maia, ele estava mexendo no motor, ligou o motor e o dedo foi decapitado. Quando viu aquilo, o Maia pegou o dedo, colocou e levou para o hospital. Quando chegou no hospital, o Chiquinho chorando, o médico veio e falou, não tem jeito, não tem como colocar. Mesmo teu filho colocando no gelo, tudo, mas não tem como restaurar. Então, você vai ficar sem o dedo. O Chiquinho chorando, e falou, por que você está chorando? Melhor perder o dedo do que a vida. Ele falou, não, doutor, eu sou músico da casa de Deus. Demorei anos para aprender a música. E agora, se eu for aprender outro instrumento, vai demorar anos para aprender. E eu preciso desse dedo para tocar meu instrumento. Ele falou, mas você não vai tocar mais. Então você vai ficar internado, amanhã nós vamos fazer uma cauterização, e tá bom? Tá bem. Ele ficou aquela noite triste. Posso contar porque ele é meu vizinho, moramos na mesma rua. E quando o irmão chegou, no horário de 1h30 da manhã, bateu na porta, quando ele viu era um médico. Entrou, ele viu que já era outro dia. Seu Francisco, vim fazer a sua cirurgia. Ele olhou a hora, já foi outro dia. Tá bom, doutor? E ele viu a enfermeira tremendo, irmão, nervosa. E aí, o médico, vai lá, pega o dedo dele. Ela foi, buscou. E ele falou, doutor, para onde eu vou? É aqui mesmo a cirurgia. Ele fez a cirurgia em 2 horas. Quando fez tudo aquilo que colocou curativo, falou para ele, ó, quando for 9 horas da manhã, a ponta do teu dedo vai estar formigando, é sinal que deu tudo certo, não se assuste. Ele falou, como é que é? Vai estar formigando. Então eu vou poder tocar meu instrumento? Vai. E ali ficou feliz, deu uma receita para ele e falou, toma esse remedinho. Foi embora.
Quando chegou, naquele horário, 9 horas, o médico, o primeiro que tinha dado o diagnóstico, chegou. Vamos lá para a cirurgia. Ele falou, de novo? Como assim de novo? 8h30 da manhã veio o médico, colocou o dedo e olha, ele falou que ia fumigar, tá fumigando, deu certo, hein? Glória ao Filho de Deus. O médico, mas que médico é esse? Não sei, tá a receita aqui. Quando ele viu, mas eu não conheço esse médico. Mas ele veio. Como assim? Tirou tudo, viu? Mas não tem como, isso não acontece. Não tem aparelho que liga uma veia menor que um fio de cabelo. Não existe isso aqui. Quem é esse médico? Não sei. E aí, agora? Você tá de alta, vai embora. Quando ele saiu, tirou a enfermeira, ela correu. Ele foi atrás, vem cá. Ela falou, olha, seu Francisco, não me pergunte nada. Falou, quem é aquele médico? Não sei. Ele aparece do nada. Tinha uma criança aqui internada com tumor na cabeça. Nenhum médico queria mexer porque sabia que ia morrer. E nenhum médico queria ter consciência de saber que aquela criança que todo o hospital amou ia morrer no braço de alguém e deixar ela morrer sozinha. Ele apareceu, abriu a cabeça dela, a criança está viva até o dia de hoje. E ele só me chama. Então vai embora que isso aí não é da terra. Glória a Jesus! Isso já vai fazer anos. Quando ele vai no estádio junto comigo, estou bem sério. Levanta o dedo, irmão Chiquinho, levanta, toca aí, ele toca. E o nome de Deus é glorificado. Há pouco tempo, isso foi antes da pandemia, 4 anos vai fazer, a mãe do irmão Maio, a esposa do irmão Chiquinho, teve um infarto. Foi seguindo oração, foi levada para o hospital, o médico falou, ó, ela teve um infarto fulminante, ela vai ser internada, pode ser que precisa fazer uma cirurgia no coração dela. Então a tua mãe está entre a vida e a morte. Vamos tentar segurar ela, mas ela vai ficar internada na UTI. E ali o Chiquinho e o Maia falou, doutor, nós não queríamos ir embora agora. Podemos ficar aqui, esperar, porque a nossa mãe, nós não queríamos ficar perto. Fica aí. De manhã eu dou uma posição. Tá bom, ficou, isso foi agora. Quando foi de manhã, o Maia orou a Deus e falou, Senhor, naquele dia o médico foi lá e colocou o dedo do meu pai no lugar. Manda esse médico hoje aqui e tira a minha mãe da UTI para ela voltar com nós para casa. E ali eles esperaram o médico da parte da manhã dar o resultado. Quando foi, o médico chamou eles preocupados, pensavam, vai vir uma notícia ruim. Minha mãe, sua mãe morreu. Falou, vem cá, vocês têm médico na família? Não minta para mim, eu sou médico. Não minta para mim. Não, nós não temos. Não minta. Vocês têm médico na família, gente. Não precisam me falar, sou profissional, eu honro ele, respeito. Não, mas que médico está falando? Poxa, estou lá dentro de um médico do lado da sua mãe. Perguntei, falei, quem é o doutor? De onde você é? Vai lá e avisa o filho que eu sou o médico que colocou o dedo do pai dele no lugar. Glória a Jesus. Saiu do hospital, está até hoje louvando e glorificando a Deus. Da onde tem o passado, leve e traga a salvação com a santa paz de Deus. Amém. Deus seja louvado.